Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. No vídeo de hoje, dando continuidade aos fenômenos associados à temperatura, nós veremos sobre a transferência de calor. Essa vai ser a parte 1, na qual nós veremos conceitos iniciais e 2 dos modos de transferência de calor. Para entender melhor a transferência de calor, a gente precisa de alguns conceitos que vão ser fundamentais daqui para frente. O primeiro conceito está associado no que é calor. Bom, o calor é um tipo de energia em trânsito e ela transita espontaneamente da maior temperatura para a menor temperatura. Então, basicamente, calor é um tipo de energia. Uma outra pergunta que a gente pode fazer é basicamente o seguinte: como que esse calor se propaga? Bom, o calor então pode se propagar de 3 maneiras distintas. Uma delas é a condução, outra é a convecção e a outra é a radiação. Então são essas 3 maneiras distintas que o calor pode se propagar. Então, vamos estudar melhor cada uma delas. O primeiro modo de transferência de calor que estudaremos hoje vai ser a condução térmica. Para entender melhor como que funciona a condução térmica, vamos de novo no modelo microscópico que nós temos dos corpos. Então, de novo, cada bolinha é uma partícula e cada molinha é uma ligação. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou estabelecer desse lado uma temperatura T1 e do lado oposto do corpo uma temperatura T2, tal que T1 é maior que T2. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Ao estabelecer T1 nessa bonequinha, ela que estava vibrando naturalmente, vai começar a vibrar com maior amplitude, né? Aumenta a temperatura, aumenta a amplitude de vibração das partículas. Tanto essa, quanto essa, quanto essa, todas essas moléculas nessa região aqui. Então, ao vibrar com maior amplitude, ela vai começar a perturbar a ligação entre ela e a adjacente. Então, ao perturbar, ela faz com que essa molécula que já tinha uma vibração comece a vibrar com maior amplitude também. Quando essa começa a vibrar, essa também perturba essa ligação. E o processo continua. Até que você atravessa o corpo todo e o calor que saiu de T1, a energia que saiu de T1, chegue no T2. Então, de forma um pouco mais simplificada, é assim que nós conseguimos entender um pouco mais sobre como funciona o fenômeno da condução térmica. Bom, então vamos ver agora como que a gente pode quantizar essa transferência de calor por condução. A gente quantiza usando a lei de Fourier. Vamos pensar um pouquinho. De acordo com o que eu falei no comecinho, quais são os parâmetros que favoreceriam ou quais são os parâmetros que dificultariam a transferência de calor? Se eu tiver uma maior área de seção transversal, você concorda que vai ter mais moléculas que vão estar vibrando logo no comecinho? Então eu posso dizer que uma área maior favorece a transferência de calor por condução. Se eu pensar aqui, ó, um comprimento muito grande dificulta o calor sair daqui e chegar nesse lado. Então um comprimento grande seria um dificultador para que a transferência de calor por condução aconteça. Quanto maior essa temperatura for em relação a essa, mais fácil o calor se propaga, concorda? Então, quanto maior for a diferença de temperaturas, mais rápido o calor se propaga daqui até aqui. Tem um detalhe importante também, né? Alguns materiais são mais propensos do que outros a transferir o calor. Ou seja, por exemplo, nós podemos pensar em um isopor, que ele dificulta a transferência de calor, em comparação com um pedaço de ferro, né, que facilitaria. Então o material também influencia nessa transferência de calor por condução. Materiais que são bons condutores térmicos conseguem trocar calor com muito mais rapidez. Olha só, quando eu falo de transferência de calor, eu estou pensando na rapidez com que o calor passa daqui para cá, beleza? Então eu vou pensar assim, ó, no calor transferido por unidade de tempo, que é a nossa taxa de transferência de calor. A nossa taxa de transferência de calor vai ser igual a uma constante K vezes a área, vezes a diferença de temperaturas, dividido pelo comprimento. Olha só, vamos ver aqui. Esse K
é a chamada condutividade térmica. A é a área da seção transversal. É a área que a gente vê quando a gente corta aqui numa seção transversal, né? L é o comprimento e ΔT é a diferença entre temperaturas. Então, quanto maior for a diferença de temperaturas, mais rápido o calor se propaga. Quanto maior for a área, mais rápido ele também se propaga. Quanto maior for a condutividade, mais rápido ele também se propaga. Quanto maior for o comprimento, mais devagar o calor se propaga. Então eu estou pensando na quantidade de calor por tempo que passa aqui, tá? Vamos ver aqui a unidade de cada um desses parâmetros. Como eu havia dito aqui, esse parâmetro mede a rapidez com que o calor se propaga ou a quantidade de calor que passa por tempo, né? Então vou pensar num calor que passa por tempo, joules por segundo, que é o equivalente ao watts, tá? Vai ser igual, ó. Então vamos descobrir a unidade dessa constante aqui. A área vai ser medida em metros quadrados. A diferença de temperaturas. Como uma diferença, que nem eu disse lá na aula de termometria, eu posso utilizar tanto graus Celsius quanto Kelvin, já que a variação é de 1 para 1. Agora, o comprimento vai ser dado em metros. Então aqui vai ter uma unidade desconhecida, que eu vou descobrir da seguinte maneira, né? Metro quadrado vai cortar aqui com metro. Eu vou passar esse metro para lá e esse grau Celsius para lá. Então, essa unidade aqui, ó, da condutividade, que é o nosso ponto de interrogação, vai ser dado por... Bom, o watt fica ali, né? Então fica aqui o watt. O metro que foi cortado é esse que passa dividindo. Metro, grau Celsius. Ou, que nem eu acabei de mencionar, o watt por metro Kelvin. Beleza? Então essa vai ser a nossa unidade da condutividade de calor. O watt por metro Kelvin. Então, esse parâmetro aqui, ó, para reforçar, vai ser chamado de taxa de transferência de calor. É a nossa taxa de transferência de calor ou potência térmica também, tá? Materiais que são bons condutores térmicos vão apresentar esse K alto. Vão ser chamados de condutores, né? Condutores térmicos. Materiais que apresentam esse K baixo vão conduzir calor com menor rapidez, então vão ser chamados de isolantes térmicos. Isolantes térmicos no nosso dia a dia vão ser, por exemplo, lã, madeira, água é um isolante térmico, materiais que não são metais em geral, enquanto os bons condutores térmicos em geral vão ser os metais. O segundo modo de transferência de calor que nós vamos ver aqui vai ser a convecção. A convecção nós iremos pensar um pouco mais conceitualmente, tá? Como é que funciona esse processo? Vamos pegar aqui um exemplo bem clássico. Uma panela com água no fogo. Então, olha só, nós temos o foguinho aqui aquecendo a panela, eu já vou adiantar para vocês, transfere calor aqui para a panela por radiação térmica. Então essa parte recebe calor e esquenta. Quando ela esquenta, ela transfere calor lá para dentro, pela parede da panela, por condução. Então a parede da panela, na parte de dentro, fica quente também. Então as partículas de água que estão em contato vão absorver esse calor da superfície debaixo da panela. Quando a água recebe esse calor, ela esquenta. Se ela esquenta, como nós já vimos na aula de dilatação, ela vai aumentar o volume. Mas somente essa parcela aqui de água vai tender a aumentar o volume. O que significa aumentar o volume? Significa reduzir a densidade. Então essa camada de água aqui, ó, fica menos densa. Se ela fica menos densa, ela sobe.
ela sobe aqui também. Só que não pode ter água flutuando aqui, né? Então a superfície logo acima vai descer. Como ela vai lá para cima, todo mundo que estava acima dela vai descer. Então eu vou começar a criar uma corrente aqui, ó, chamada de corrente de convecção. Então eu vou ter massa trocando de lugar aqui, né? Eu vou ter transferência de massa também. Então nós temos aqui massa de água recebendo calor, ficando menos densa, subindo. Lá em cima, então, ó, as partículas que estavam lá em cima vão começar a descer porque essa água vai começar a ocupar o lugar delas. Então elas vão descer e vão receber esse calor aqui quando chegar lá embaixo. Então esse calor vai ser continuamente sendo fornecido enquanto a massa de água continua rodando aqui na panela. Então esse é o processo de transferência de calor por convecção. Agora, existe somente esse tipo de convecção? Não. Vamos ver aqui. Isso aqui é uma geladeira. Como é que ela funciona? Nós iremos ver mais para frente nas aulas de segunda lei da termodinâmica. Então olha só, a geladeira tem uns trocadores de calor, tanto na parte interna quanto na parte externa. Esses trocadores de calor que fazem com que o calor saia de lá de dentro para ir lá para fora. Então a geladeira, de modo não espontâneo, ela faz com que calor saia de um lugar que está frio para um lugar que está quente. O que significa ser de modo não espontâneo? A gente precisa fornecer energia para que ela faça isso. Então vamos ver como que a gente pode associar a geladeira com a convecção. Bom, muitas geladeiras apresentam a parte do freezer aqui em cima. O freezer, o congelador, né? A tecnologia avança, então a gente consegue colocar esse freezer aqui embaixo a partir de umas certas adaptações, tá? Mas vamos pensar nas geladeiras convencionais. Então o freezer aqui em cima tem uma região mais fria, né? É uma região mais fria por quê? Porque a taxa de transferência de calor lá para fora, aqui em cima é maior, então a temperatura tende a diminuir. Então significa que esse ar aqui, ó, fica mais frio quando esse calor vai sendo roubado dessa parte. Então o calor vai embora, vai sendo roubado dessa parte, beleza? Então olha só, o ar aqui fica frio e pelo fato dele esfriar, ele fica mais denso. Se ele fica mais denso, ele ocupa regiões inferiores. De forma análoga à água, o ar, quando fica mais denso, ele ocupa regiões inferiores, forçando o ar que estava aqui embaixo a subir. Então eu vou criar uma outra corrente de convecção aqui. Então esse ar vai ficar girando da mesma forma que a água fica girando aqui, beleza? Então aqui, ó, eu também vou criar correntes de convecção. Então esse ar aqui, ó, quando perde calor, ele desce, ele força o ar que está aqui embaixo a subir, esse ar sobe, perde calor, desce e eu crio uma corrente, um ciclo aqui de massa de ar mexendo. Onde mais a gente consegue perceber a convecção com muita intensidade? Não sei se vocês já perceberam, mas na praia a gente consegue. Como que funciona essa convecção na praia, né? Olha só, o sol esquenta a areia e esquenta o mar. Pela uma propriedade que a areia tem, que nós veremos lá na aula de calorimetria, ela vai tender a atingir temperaturas maiores do que o mar para a mesma quantidade de calor recebida. Então quer dizer que a temperatura da areia vai ficar maior que a temperatura do mar. A gente fez fácil, né? A gente queima o pé quando a gente está aqui na areia. Então o que acontece? O ar aqui fica quente e esse ar aqui está mais frio. Então esse ar aqui, ó, ele é forçado a vir para cá, pela diferença de densidades. Né? Da mesma forma que o ar quente ele vai tender a subir, o ar frio vai tender a descer, aqui ar frio vai tender a ocupar o lugar do ar quente. Né? Então, esse ar quente aqui, ó, vai tender a subir, pelo fato dele estar quente, e vai provocar o ar retornar para cá. Então esse aqui é aquele vento forte que a gente sente quando a gente está lá na praia, né? Esse vento é provocado pela movimentação de massas de ar. Lá na geografia vocês já viram aquela questão de massas de ar? É a mesma coisa, né? Então quando fala que tem uma massa de ar quente, uma massa de ar frio colidindo, é justamente o ar atmosférico mexendo devido à convecção que existe nele. Beleza? De noite, isso também acontece. Como é que isso vai acontecer? A areia e o mar vão parar de ser esquentados e vão começar a perder calor, né? A areia perde calor com muito mais facilidade que o mar, então tende a ficar com a temperatura mais baixa do que essa água aqui. Então, esse ar aqui, ó, vai ficar com a temperatura mais baixa que esse ar aqui. Então o processo troca. Então agora, esse ar aqui, ó, vai tender a ser empurrado para cá. Esse ar aqui, por estar mais quente um pouquinho aqui de cima, vai tender a subir. Quando ele sobe, essa massa também empurra para cá, e essa massa volta para cá.
Então vai ter uma movimentação de massas aqui na atmosfera de novo. Agora, em sentido contrário, devido à inversão das temperaturas. Agora, esse é o mais quente e esse é o mais frio. Olha só, essa brisa aqui tende a ser menos intensa devido à diferença de temperaturas aqui, ó. Essa diferença de temperaturas aqui é muito menor do que essa diferença de temperaturas, né? Então aqui a gente sente um vento muito forte e aqui quando a gente caminha de noite ao longo da praia, o vento não é tão forte assim. Pessoal, essa foi a parte 1 da transferência de calor. Na parte 2 nós veremos o terceiro processo de transferência de calor e aplicações do dia a dia da transferência de calor. Eu queria agradecer a cada um de vocês que assistiu esse vídeo. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. Compartilhe com os amigos. Comente aí o que você mais gostou, alguma coisa que você gostaria de ver aqui no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.